Vamos pedir a Deus a iluminação necessária para o estudo da noite de hoje. Que o Pai Maior oriente as palavras de Rafael, clareie a sua mente e a todos nós nos traga a luz do Espiritismo para as nossas vidas. Fica conosco, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, todo sempre, que assim seja. Boa noite. A segunda parte é a primeira, né? Deixa eu só terminar de enviar o negócio do link aqui. Irmãos espíritos. Só um minutinho. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí, ó. Flávio, não tem jeito de botar esse link um pouco mais cedo, não? Porque você botou com 15 minutos, aí o que acontece? Não dá nem para a gente divulgar. Foi o 15 porque ninguém entra cedo. Aí as pessoas esquecem. Não, a minha pergunta seria se pode ser assim, por volta de 19h30, porque aí a gente faz a divulgação com os nossos contatos. Não, tá ok. Semana que vem pode ser? Pode. Obrigada. Nada. Só um minutinho, tá, Flávio? Tá ok, meu. Então faz um favor, já que eu sou, vamos dizer assim, apressadinha, posta para mim um pouquinho mais cedo. Uhum. Tá bom. Obrigada. Vamos lá? Bom, boa noite a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que Jesus nos ilumine essa noite de estudos, esse momento aí que a gente tem para estudar um pouco mais da obra Nosso Lar. Eu vou seguir com o próximo capítulo da obra Nosso Lar. Eu acho que hoje as pessoas que estão aqui praticamente não sei se tem gente nova, se tiver, por favor, avise. Mas eu acho que por enquanto não somos nós, né, o Flávio? O pessoal da casa. Então, assim, a gente vai seguir aí com o estudo da obra Nosso Lar. E o estudo traz agora para a gente um novo capítulo que vai falar novamente sobre espírito de serviço. E a gente vê a importância do serviço, do espírito, acima de tudo, do espírito de serviço, para o espírito. A obra Nosso Lar é toda uma busca de evolução espiritual de André Luiz, e todas as vezes que ele precisa evoluir, ele precisa passar por dois caminhos. Um é a disciplina da mente. O outro caminho é a disciplina do serviço, o trabalho de boa vontade, o modelo, Jesus como modelo. Então é basicamente sobre isso que a gente vai conversar hoje e ver como que os espíritos trabalham em nosso lar e como eles enxergam o colaborador dentro do plano espiritual, que serve para nós aqui, para quem frequenta a casa espírita ou para quem frequenta qualquer tipo de profissão. Como que a gente deve enxergar um colaborador, como que a gente deve enxergar um trabalhador. É a partir disso daí que a gente vai conversar hoje. E eu vou já iniciar a projeção.
Generoso Alvitre, capítulo 25, Nosso Lar. Vou aumentar, Flavinho, vê aí, tá bom? Oi. Generoso Alvitre é o título do capítulo, um capítulo muito bonito que a gente vai começar a tentar entender agora, né? No dia imediato, André Luiz narrando, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura, que é a avó de Lísias, né? A avó de Lísias, a avó de Lísias ou mãe de Lísias, encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, olha a companhia aí, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido, André. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê o André Luiz, mais uma vez se encontrando, mais uma vez numa conversa com a dona Laura, e ela agora apresenta um novo habitante de nosso lar, Rafael. Ele funciona como... Ele é um funcionário da regeneração. O que é regeneração para quem está chegando agora? Regeneração é uma das zonas dentro da colônia espiritual Nosso Lar. É uma zona de resgate, é uma zona que nós temos ali espíritos que precisam de muito amor, de muito amparo. É uma das zonas mais difíceis da colônia espiritual. E é lá, justamente, o lugar em que André Luiz está sendo convidado a trabalhar. E aí ele prossegue dizendo assim: não poderia explicar o contentamento, André Luiz narrando, que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci a dona Laura comovido, sem encontrar palavras que definissem a minha alegria. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando meu coração. Ao beijar o filho, dona Laura é mãe, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise a Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Então aqui a gente vê o quê? Olha que coisa interessante. A gente para aqui para ver algumas coisas, alguns apontamentos interessantes. André Luiz, dentro de Nosso Lar, perde o tempo todo por trabalho. André Luiz já era médico, formado, né, de carreira no plano material, e passou um longo tempo no ambiente hospitalar clamando por trabalho. Clarencio permite que ele vá ficar na casa da dona Laura para iniciar ali para iniciar na casa da dona Laura alguns momentos com mais contato com outros espíritos superiores perto dele, para que ele pudesse assim se habituar com a disciplina de Nosso Lar. E hoje, nesse capítulo, o que a gente vai ver é o André Luiz esperando agora a visita de Rafael, funcionário da regeneração. Ou seja, a oportunidade que André Luiz tanto quis chega agora com mais força. Porque antes ele prestou um serviço aqui, um ali, mas agora ele vai receber Rafael, funcionário do Ministério da Regeneração, justamente que vai encaminhá-lo para o trabalho. É interessante a gente notar que o Lísia sai e a dona Laura fica, esperando o Rafael passar para que ela pudesse entregar, fazer as apresentações de praxe e depois se encaminhar ao trabalho dela. Então ela tinha um trabalho marcado com Clarencio. E a gente lembra que o ministro Clarencio é um dos ministros da escala superior da colônia espiritual Nosso Lar. O que a gente percebe?
os espíritos bons, eles não são radicais. Esse atraso que a dona Laura fala aqui, olha, Lísia, avise ao Clarencio que eu daqui a pouquinho estarei chegando. Mostra o quê? Avise ao Clarencio que eu irei atrasar. A gente, quando está trabalhando numa casa espírita, quando está trabalhando numa instituição religiosa, nós somos apegados à disciplina, e a disciplina é essencial. Essencial. Tem muita gente que marca, vai começar a palestra. Palestra que horas? 8. Começa 8h15. A pessoa faz isso, faz aquilo outro, aí tem a galera da apresentação também, né? Que eu lembro que quando às vezes eu ia a algumas casas fazer palestra, hoje a gente não está mais assim. Aí quando você vai fazer a palestra, tem um momento da leitura da página, a palestra é marcada para as 8. Aí tem o momento da leitura da página, tem a prece, que muita gente pensa que fazer prece é você fazer uma redação para Jesus e para os espíritos superiores, porque aquela prece vai ficando longa, é quase uma mini palestra. E quando você vai ver, dá 8h15. Aí eu até brinco com o pessoal e falo assim, me comeram 15 minutos e eu vou passar do horário. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente precisa de disciplina no centro espírita, precisa. Mas os espíritos não ficam chateados porque a pessoa atrasou um pouquinho, porque estava tendo que esperar o Rafael, funcionário da regeneração, para apresentá-lo a André Luiz. O Clarencio é um espírito que exigiu fortemente, vocês se lembram da entrevista do Clarencio com o André Luiz? O Clarencio exige de forma contundente disciplina de André Luiz e fala que ele não estava preparado para o trabalho, que ele precisava melhorar mais, mostrando que ele era uma pessoa disciplinada. A gente viu no outro capítulo que um dos governadores foi exonerado do cargo, governador, né, para a gente demonstrar mais ou menos que existe hierarquia dentro da colônia espiritual. Que um dos principais gestores da colônia espiritual nosso lar foi exonerado, vamos dizer assim, nesses termos, porque a bondade dele era desviada, ele não tinha disciplina. Mas aqui a gente vê a dona Laura falando, avisa lá que eu vou atrasar. Significa dizer que os espíritos superiores, eles não estão preocupados com o atraso. Eles estão preocupados com o seguinte: por que é que você se atrasa para suas obrigações? Esse é o principal foco dos espíritos superiores. Os espíritos, você está lá numa reunião mediúnica, a reunião está marcada para começar às 7. Começou às 7h15, aí os espíritos foram embora, porque você começou às 7h15. Nenhum espírito é radical. O espírito Pascal, que é o cientista, Pascal, numa das comunicações no Evangelho, ele diz assim: o radicalismo mata os bons sentimentos. Então, muitas vezes, as pessoas se preocupam com detalhes, com minudências, e esquece do espírito de caridade, do espírito de serviço. A dona Laura estava se atrasando justamente porque ela tinha que apresentar o André Luiz ao Rafael. E por quê? Porque aquele ali era o momento de André Luiz. O momento. Não era um momento. Era o momento de André Luiz dentro da colônia espiritual nosso lar. Então ela cuidou de ficar ali, de esperar, justamente para poder levá-lo, para poder apresentá-lo e assim, vamos assim dizer, deixá-lo mais à vontade, ver as diretrizes que a gente vai ver o desenrolar dessa conversa. Então, quando a gente falar em disciplina, vamos temperar essa disciplina com bom senso, porque nós precisamos em tudo na vida de muito bom senso. O Livro dos Médiuns é um livro de bom senso e ele fala justamente sobre isso no capítulo da evocação dos espíritos. E os espíritos não se importam com um quarto de hora, né? Mas
isso não nos dá o direito de ficar aí passando tempo, de chegando em reunião depois, de chegando. Não estou falando aqui para a galera que está chegando na live depois, não, pelo amor de Deus. Isso não é indireto. Até porque quem me conhece sabe que eu não sou de dar indireta, eu sou bem direto. O fato que a gente está falando aqui é do trabalho em casas espíritas, em instituições religiosas, que é preciso ser temperado com bom senso e, acima de tudo, com espírito de caridade. A gente vai seguir aí para entender o que André Luiz foi fazer lá, então, com Rafael. Para quem chegou agora, André Luiz vai ser encaminhado ao Ministério de Regeneração, que é uma das zonas de amparo da colônia espiritual Nosso Lar, e Rafael é que vai encaminhá-lo até esse trabalho. E aí diz assim: não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Não, aqui. Comovidíssimo, André Luiz narrando. Eu não consegui agradecer tamanha dedicação. Ficando às sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Dona Laura, André, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa. E, já que a sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Olha aqui a beleza de um espírito. O espírito querendo fazer o papel de mãe para um irmão que está ali na colônia espiritual. Isso é muito bonito, porque uma coisa é você fazer a caridade, outra coisa é você fazer a vez de uma mãe. Para você fazer a vez de uma mãe na vida de alguém, você tem que estar com o coração muito cheio de amor fraterno, muito cheio de amor puro, para você fazer essa vez de uma mãe. Quem é mãe aí sabe como é que funciona. E André Luiz, gratíssimo. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento, Dona Laura, à sua atenção. A senhora sorriu bondosa e começou. Estou informado de que pediu trabalho, André, há algum tempo. E ele responde, sim, sim. Esclareci, lembrando as elucidações de Clarencio. Sei igualmente que não obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à Terra. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acentuou. Aí imaginem a fisionomia da Dona Laura, essa senhora meiga. É justamente neste sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes, André. Falo com o direito de experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Olha aí. Vamos lá. Vamos parar para pensar o seguinte. O André Luiz queria muito trabalhar. Não tinha autorização. A autorização agora chegou. A gente lembra que o André Luiz vivia um conflito muito grande, que é o seguinte. O homem médico na Terra, dotado de títulos, como ele era, dotado, um homem de poder, de muito dinheiro, de família nobre, um homem voltado para a família, mas que nas horas vagas tinha seus excessos, que ingressa no plano espiritual numa condição difícil, porque, com todo conhecimento de médico, nunca deixou de beber, nunca deixou de praticar mal ao próprio corpo, nunca cuidou do próprio instrumento físico que nós temos, que é o nosso corpo, com todo o conhecimento que ele tinha, e Jesus disse, muito será cobrado, a quem muito foi dado. Então André Luiz entra no plano espiritual com uma responsabilidade muito grande, e vendo que, embora ele tenha sido um homem que frequentava instituição religiosa, ele era católico, e aqui a gente não está fazendo, a gente comentou isso lá atrás, a gente não faz a crítica
ao catolicismo, mas a vivência da religião, que é uma coisa você frequentar o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, a igreja evangélica, a igreja católica, outra coisa é você viver a sua fé. O maior desafio que nós temos é viver a fé. Então André Luiz entra em condição difícil e lá ele se depara com o quê? Poxa, mas eu sou médico. Quando ele chega em nosso lar resgatado, ele começa, mas peraí, eu sou médico, isso daí vocês estão tratando, eu posso ajudar. Não, André, você não pode. Você conhece muito da matéria, mas do serviço espiritual você não conhece nada. Agora as portas estão abertas para ele conhecer o serviço espiritual. E a dona Laura vai falar o quê? Com a autoridade de quem tem experiência. Veja que ela não se coloca como um espírito superior. Ela não se coloca com o conhecimento de quem detém a verdade. E aí a gente junta isso com aquela história dela lá de trás, quando ela falava daquele movimento feminino, do papel da mulher. A dona Laura está sempre passando no livro a experiência dela. Ela não fala como espírito superior. Espírito superior obedecendo ali a escala espírita que tem no livro dos espíritos. Cada espírito tem um grau de evolução. Até que a gente chega lá naqueles espíritos que são considerados anjos. Cada espírito tem um grau de evolução, assim como ocorre aqui entre nós. A gente olha para as pessoas e vê que cada uma está num grau de evolução diferente. Imaginemos nós que se fosse o Chico Xavier fazendo o estudo do livro, vocês estariam deslumbrados com o estudo da obra Nosso Lar. Mas, por enquanto, é o Rafael. Então, o que a gente vê é que a dona Laura vai passar a experiência dela. E vamos mergulhar na experiência dela, que a experiência dela já é muito para a nossa condição atual, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Nós ainda carregamos muita imperfeição e vamos ver o que é que a gente precisa aprender no trabalho do dia a dia, seja no campo profissional, seja no campo religioso, seja no campo da nossa vida pessoal. Vamos aí ingressar com a dona Laura nessas recomendações aí. Detendo agora essa autorização, abandone, André, quanto lhe seja possível, veja, os propósitos de mera curiosidade. Porque tem muita gente que vai, curiosidade, propósito de curiosidade. Tem muita gente que vai trabalhar no plano espiritual e ele está muito mais curioso com como que isso funciona, como é que isso é, como é que isso vai ser, do que realmente preocupado em atender quem sofre. A gente não vê isso só em nosso lar. Vou pedir o pessoal aí, Flávio, desliga o áudio do pessoal aí para mim. Mas nem sempre eles estão preocupados com a pessoa que sofre. E aí o que a gente começa a ver? A gente começa a ver que dentro da obra, dentro desse espírito de serviço, dentro desse espírito de caridade, a pessoa está querendo servir a sua própria curiosidade e não servir ao outro. Ela está muito mais interessada em saber o que é que acontece lá do que servir ao outro. Isso acontece muito em reunião mediúnica. Ah, não, porque eu sou médium, eu quero trabalhar na reunião mediúnica. Você quer ser médium? Quero. Aí a primeira coisa, olha, você tem que ficar um tempo estudando para esperar. Não, estudar eu não quero, não. Ah, você tem que se dedicar a um trabalho na casa espírita que não seja só a reunião mediúnica. Ah, mas isso daí eu também não quero, não. Então você quer o quê? Você quer saber o que é receber espírito. Então veja, a gente tem muito espírito de curiosidade. É diferente de espírito de serviço. A dona Laura explica. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Olha só. Olha só que coisa. Por que isso?
a gente vê da seguinte forma: a mariposa na luz, cada lâmpada com uma luz, cada vez que ela mudar de lâmpada, é uma mariposa diferente. O espírito de serviço tem que ser o mesmo. O espírito de serviço é um só. O espírito de caridade, ele é um só. Ele é um só. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual, André, é muito forte. Médico, estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça, porém, que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas sem proveito para ninguém. Então, o que a gente vê aí? A gente vai ver o seguinte: o espírito quer ser trabalhador, ele quer servir, mas ele está ainda mais curioso. O que o curioso faz? O curioso, ele fica olhando as coisas, ele olha tudo ele pensa, tudo ele lança uma censura, tudo ele começa a ver, mas como é que será que isso funciona? E aí, quando a gente vê que na colônia espiritual o pensamento é muito importante, o trabalho que demanda concentração, união de pensamento, disciplina mental, se você está ali com o espírito de curiosidade, você atrapalha. Porque no fundo, você começa a ver, mas e se ele não fizesse desse jeito assim? E se ele não desse o passe com a mão assim? É o problema que a gente tem. Fulano está dando passe, mas fulano dá passe com a mão assim. Aí você começa a pensar, mas por que ele dá passe com a mão assim? Ele não devia fazer isso. Enquanto o trabalho está correndo, a pessoa está pensando nessas coisas, que tinha que mudar isso, que tinha que mudar aquilo, e o que acontece? A caridade vai embora, porque a sua atenção não é na caridade, não é no outro. A sua atenção é na técnica, em como o outro faz, em como isso funciona. Isso é muito importante quando você consegue manter essa linha de bom senso, de indagação, sem se perturbar no momento do trabalho e sem perder o espírito de caridade. Eu me recordo do altivo, grande médium do Leon Denis, já falecido, fundador, um dos fundadores da Casa Espírita Leon Denis, que o seu altivo, certa vez, ele conta isso, ele certa vez estava lá, ele era um médium vidente, que tinha capacidade, inclusive, algumas vezes parece que perceber até os órgãos em algumas situações, enfim. Ele, médium vidente, ele estava vendo uma pessoa dando passe. E o outro dando passe, cercado daquela técnica espírita, aquela coisa toda, ou seja, um conforme manda o figurino e o outro ao seu modo. Mas ele percebeu que a energia que saía daquele homem, que dava aquele passe do jeito que ele tinha aprendido, lá não sei aonde, era uma energia tão boa, tão pura, que ele não teve a coragem de se atrever e falar: meu irmão, melhore sua postura. Ele simplesmente ficou quieto, ele não disse nada, deixou ele trabalhar e dar o passe. Por quê? Porque aquilo que estava acontecendo ali no ambiente espiritual, aquilo que se vê acontecer no ambiente espiritual, era o mais importante, era o espírito de caridade. Então, muitas vezes a gente se prende à forma. Eu não estou aqui querendo dizer que cada um vai chegar na casa espírita e vai dar o passo do jeito que quer, porque tem muita gente que chega lá, começa a estalar dedo, tem médium que começa a bufar,
que tem médico que acha que quanto mais perde a respiração, mais o espírito vem, né? Porque eles fumam, eles fazem não sei o quê, enfim. Mais balançar, mais o espírito vem. E não tem nada disso. Quanto mais simples, melhor é a nossa caridade. Jesus era o pai da simplicidade. Ensinou para a gente a ser simples. Então, o que a dona Laura começa a ensinar para André Luiz é: seja simples. Seja humilde. E isso é difícil. Principalmente para um homem como André Luiz. Porque a gente que trabalha com a ciência, seja a ciência jurídica, seja a ciência qual for, ciência, seja qual for o nível acadêmico, qualquer pessoa que trabalhe com espírito de pesquisa, e aí não precisa ter formação acadêmica, é aquele espírito que quer descobrir as coisas, que quer inventar, um empreendedor, ele muitas vezes tem dificuldade de ser humilde, ele tem dificuldade de focar naquilo que é a essência. Porque ele fica deslumbrado, quer ver um monte de coisa, quer resolver tudo ao mesmo tempo e não foca na essência das coisas. Os espíritos superiores não se perturbam porque eles são capazes de entender a essência da coisa e focar no mais importante. A gente se distrai com muita coisa. Muita coisa. Então, a dona Laura começa aí a falar da experiência dela, que significa dizer: eu já fui curiosa. Não seja curioso. Vamos seguir. Aqui, Clarencio André ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Olha só. Medita o trabalho e se lance ao trabalho. Porque aqui é outro problema que a gente tem. Tem aquela pessoa, é para observar, aí a pessoa fica ali observando, meditando, mas nunca se lança na tarefa. Está sempre achando assim: ah, eu não estou pronto. Ah, eu não posso. Ah, mas quem sou eu? Meu Deus, você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E isso não é pouca coisa. Ser filho de Deus não é pouca coisa. Fazer uma live, fazer uma palestra, fazer um estudo, não precisa ser santo. Basta ser Rafael da vida, por exemplo. Você não vê, eu estou aqui? Então, o que precisa é querer fazer alguma coisa. A gente medita, mas não pode passar muito tempo meditando, porque nós não encarnamos para passear nem para meditar. Porque se fosse para meditar, a gente ficava em qualquer lugar, numa montanha, ficava só pensando e não se lançava a serviço nenhum. Muita gente não se lança o serviço porque tem medo de fracassar e tem medo de errar. Orgulho. Orgulho. Nós precisamos aprender que muitas vezes o erro faz parte do processo de aprendizado. Jacques Delors, que é o sueco que criou os 7 pilares da educação, está lá nos 7 pilares aprender a fazer. É um dos pilares da educação. 7 ou 5, eu já nem lembro mais quantos são os pilares. Dentro dos pilares da educação tem lá aprender a fazer. E o que é esse aprender a fazer? É você justamente ler e começar a trabalhar. É você justamente conseguir executar aquilo que você aprendeu. Quantas pessoas, e não são poucas, têm muito diploma, mas não conseguem executar as coisas? Às vezes a pessoa tem um título acadêmico brilhante, mas na hora de executar, ela treme, ela tem medo.
porque tem medo de errar. Então, se lançar ao serviço é se lançar confiante. Você não vai chegar e ser aventureiro no serviço. Ah, então o negócio é ir para o trabalho. Não é isso que eu estou falando aqui. Se alguém falar, o Rafael falou que eu tenho que chegar aqui e começar a trabalhar. Mentira, eu não falei nada disso. Eu estou querendo dizer que nós não precisamos ter medo do serviço. Que nós precisamos pensar no serviço como uma oportunidade para a nossa encarnação. E precisamos perceber o momento de nos lançarmos a ele. Ah, mas quando eu aposentar, eu vou ser espírita. Quando eu aposentar, eu vou me dedicar mais. A gente vive jogando para frente aquilo que a gente pode fazer hoje. Então, quando os filhos formarem, eu vou fazer não sei o quê. E aí o filho forma, vem mais não sei o quê. Não, quando fulano não sei o que acontecer. E a gente vai sempre jogando para frente aquilo que a gente pode realizar. Só que eu não sei como é que vai ser amanhã. Amanhã eu posso ficar doente. Amanhã eu posso não estar aqui. Ah, mas na outra encarnação? Mas na outra reencarnação eu não sei, eu vou reencarnar no Brasil? Vai ter casa espírita? Vai ter alguma instituição religiosa perto? Ou será que eu vou reencarnar lá na Amazônia, que para ir à casa espírita, na evangelização, você tem que atravessar o rio de bote? Eu, por exemplo, não ia ser espírita se eu moro naquele lugar lá, porque o Raul, o seu Luiz está aí, sabe? O Raul atravessou para inaugurar um centro, uma escola de evangelização lá na Amazônia, lá para aquele lado lá de Manaus, não sei aonde que era, eu acho que na Amazônia. Atravessou um rio de bote, seu Luiz, para inaugurar uma escolinha de evangelização, e ele já com sequela de AVC. Eu não atravesso aquilo, que eu tenho medo de tudo quanto é rio, de tudo quanto é bicho, eu não faço nada disso. O senhor viu, né? Então, será que na próxima encarnação a gente vai ter chance? O trabalho vai estar batendo a nossa porta igual bate hoje? Será? A gente precisa pensar nisso, porque estamos perdendo tempo. Surgindo ensejo nas tarefas de regeneração, não se preocupem em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Lição que fica: não começa a querer abraçar o mundo não, André Luiz. É a pessoa que chega no centro espírita, ou chega num lugar, você foi contratado para fazer não sei o quê, carreira profissional. Aí a pessoa fez aquilo, aí começa a querer pegar tudo que aparece para fazer, e daqui a pouquinho está fazendo tudo pela metade, tudo mal feito. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não se esqueça de que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Olha que coisa. Pesquisar atividade alheia sem testemunho no bem pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Bonito isso, né? André Luiz, você quer trabalhar? Primeiro, humildade. Humildade. Segundo, meu filho, não abraça o mundo, não. Não abraça o mundo, não. Você foi chamado para uma tarefa, se atire a essa tarefa. Começa a fazer. Começa a fazer. Terceiro, não vai pegando coisa de outro ministério, não. Começa ali com aquilo que apareceu para você fazer agora, hoje. Por quê? Porque, na verdade, quando você começa a ir para outros ambientes,
você tem que estar ligado mentalmente aos outros ambientes. Vou dar o exemplo para gente que é espírita, mas serve para a profissão também. Casa espírita. Eu vou participar da campanha do cobertor. Vamos montar a campanha do cobertor. Então tá. Aí a pessoa quer participar da campanha do cobertor, da tarefa mediúnica, do não sei o quê, mas não sei o que lá, da campanha de não sei o quê, da campanha do quilo. Qual é o seu grupo? Ah, não, meu grupo é a casa toda. Você tem afinidade com quem? Com a casa toda. Mentira, você não tem afinidade com ninguém. Nós não criamos laços de verdade. Por quê? Porque ficamos pirulitando em tudo quanto é lugar e não criamos laços. Paulo de Tarso, na obra Paulo e Estevão, ele é chamado a frequentar a casa do caminho e ele não consegue entrar lá pregando. Paulo de Tarso era senador, doutor da lei, estava acostumado a pregar, a falar para outros senadores, tinha domínio da oratória, mas não conseguia falar na casa do caminho para aquelas pessoas mais simples. Teve que ir para o final da fila, para o último banco da casa do caminho. Último banco. E ali ele começou a conversar com a pessoa que estava do ladinho dele. Primeira palestra de Paulo de Tarso foi para a pessoa que estava do lado dele, na casa do caminho. Foi explicar aquilo que Pedro tinha falado na tribuna. Ele não foi falar para a multidão, embora já estivesse acostumado a falar para a multidão. Mas ele não tinha ali naquele ambiente, ele não tinha a receptividade, ele não tinha simpatia daquelas pessoas ainda. Num trabalho em equipe, conquistar a simpatia das pessoas é primordial. Mas não é conquistar a simpatia com aquele verniz social, o nome disso é falsidade. Entre os mais jovens, a pessoa vai chamar o outro de falcineide. Mas o que acontece? Não é ser falso, ficar sorrindo para todo mundo, agradar todo mundo. Isso é uma bobagem. Ser simpático é você ter a capacidade de ter empatia com o outro, de perceber o outro, perceber a dificuldade do outro, perceber quando o outro precisa de um abraço, quando o outro precisa de um sorriso, quando o outro precisa simplesmente ser ouvido. Então, você forma esse círculo de simpatia na sua equipe. Você começa a formar o espírito de serviço na sua equipe, para você começar a se firmar no trabalho. Para quem é médium sabe disso. Os espíritos, por exemplo, o médium ele tem que se firmar com os espíritos que estão ali na casa espírita, que dirigem os trabalhos da casa espírita, que dirige o grupo que ele frequenta, porque cada grupo na casa espírita tem um patrono ali cuidando do trabalho. Não é a casa espírita Maria Dolores. Maria Dolores está cuidando de todos os trabalhos, da campanha do cobertor, de não sei o quê. Claro que não. Então a gente vai criando afinidade com o trabalho. E essa afinidade vai se espalhando ali entre as pessoas. Quando a gente entra em qualquer serviço que seja bem amparado espiritualmente, os espíritos responsáveis pela tarefa têm a nossa lista, têm a nossa ficha. Porque não existe acaso na espiritualidade. Ninguém cai numa porta ali por acaso. Você não foi trabalhar numa escola por acaso. Você não foi trabalhar numa creche por acaso. Os espíritos têm a ficha e tem ali, ó, fulano é muito bom nesse trabalho, mas é isso, é aquilo. Então eles têm a ficha completa nossa ali. E a espiritualidade, quando a casa é bem amparada espiritualmente, quando as coisas funcionam de cima para baixo e não de baixo para cima, ou seja, é o desencarnado
que vai intuindo os dirigentes da casa para fazer a coisa funcionar, a pessoa vai sendo encaminhada aqui e ali com muita tranquilidade e vai se fixando nessa ou naquela tarefa. No nosso mundo, a pessoa vai trabalhar numa escola. Eu quero trabalhar na escola, vou participar de um projeto, quero participar de todos os projetos. Não, você começa ali a fazer simpatia naquele campo ali, naquele seu campo de amigos, e depois aquilo vai se estendendo. Aquilo vai se estendendo. Então, o Paulo de Tarso começou assim na Casa do Caminho. E ela está ensinando a André Luiz. Faz aí seu campo de simpatias. Começa no círculo pequeno. Aí depois ela diz ali para o André Luiz, que eu vou repetir a leitura rapidamente, só para quem de repente chegou agora e está perdido. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se da anomalia. Qual anomalia? O espírito de investigação vem antes do espírito de serviço. Então, o que a gente tem? A pessoa é muito boa em observar. Ali é o colorido do Chico. Na verdade, ele quer dizer o seguinte: a pessoa é muito boa em criticar. Podia ter feito diferente, mas não realiza nada. Nós temos pessoas que são excelentes doadoras de ideias. É ótimo para doar ideia. Ideia eu tenho à vontade. Aliás, ideia, o Flávio está aí. O Flávio sabe. Ideia é o que eu mais tenho. Nós precisamos doar ideias e mãos. E pernas. E tempo. Porque doar ideia é fácil. Então, muitas vezes a pessoa tem um espírito de investigação muito grande, mas de serviço é pequeno. Não, mas eu não posso me comprometer com isso não, que eu já tenho compromisso com aquilo. E aí a gente fica se perguntando o seguinte: quando nós oramos, queremos que Jesus se comprometa conosco, com aquilo que a gente precisa, com aquilo que a gente quer fazer, mas quando é que nós tiramos um tempo para nos comprometermos com a obra de Jesus? Queremos que Ele, o Mestre, se comprometa com as nossas obras, com aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Mas quando é que nós vamos nos comprometer com aquilo que Jesus espera de nós? Nós rezamos e pedimos muito a Deus, muita coisa. Mas será que ouvimos Deus responder aquilo que Ele espera de nós? Sabemos o que esperamos de Deus, mas não ouvimos o que Ele espera de nós. Vamos seguir. Muitos fracassos nas edificações do mundo, só para terminar, originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros querem realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a qualquer direitos novos. O ministério da regeneração está repleto de lutas pesadas, André, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos espíritos mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas mais humildes. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo. E Ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Veja aqui, olha só, Jesus disse: quem quiser ser o maior, e seja o maior servidor de todos.
A lição do Cristo é sempre da humildade, da simplicidade. Às vezes nós queremos construir determinados projetos e pensamos logo naquele projeto magnífico, magnânimo, mas não sabemos construir a casa tijolo a tijolo. E aí o projeto não fica pronto nunca, nunca, porque a gente tem dificuldade de começar. A gente não tem humildade muitas vezes para começar. A gente está lá embaixo e não começa nunca. Nunca. Por quê? Porque fazer as coisas simples muitas vezes dá mais trabalho do que fazer as mais complexas. Nós ainda não somos espíritos simples, que temos a simplicidade no coração. Por isso que muitas vezes conseguimos fazer várias coisas, mas nos perdemos nas coisas mais simples. Jesus disse: eu vim confundir os sábios. Porque é aquela coisa assim que o evangelho às vezes é tão simples, que a gente complica ele. Porque quem é polêmico faz polêmica até com o evangelho de Jesus. O evangelho é simplicidade. Jesus não pediu, como dizia o Chico, para a gente escalar o Monte Everest. Jesus pediu: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Qual é a dificuldade disso, meu Deus? Mas tem 2000 anos, mais de 2000 anos, que a gente está tentando aprender a lição do amor. E o que tem de difícil no amor? Não precisa fazer conta. Você não tem que desvendar um problema de Pitágoras. Nada. É só amar. Nós estamos aí, tentando amar. E aí, ele diz: o ministro Clarence autorizou gentilmente a conhecer, visitar e analisar. Mas você pode, André, como servidor de bom senso, olha o tempero do bom senso aí, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguém dos que administram quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Olha aí. O espírito que ama o trabalho pelo prazer de servir. Ali ela está dizendo para a gente o seguinte: André, tem tarefa especializada sim. E obviamente que você não vai se meter numa tarefa especializada. Mas tem tarefa que você vai poder fazer, que você já vai olhar, que você já vai sentir confiante. Então ali o que manda é o bom senso. Mais uma vez a gente vê que os espíritos bondosos, eles não são radicais. Não, mas isso aí você não pode. Por quê? Porque você tem que passar pelo ciclo 1, 2, 3, não sei o quê, para poder fazer não sei o que lá na casa espírita. Os espíritos bondosos, eles não são radicais. Eles têm disciplina, mas não são radicais. Quando a tarefa é especializada, aí obviamente que você não vai ter acesso. Exemplo disso, casa espírita. Quando a tarefa é de quê? Na casa espírita, serviço mediúnico, tarefa especializada. Ah, eu quero ser voluntário no serviço mediúnico. Não. Por quê? Porque é tarefa especializada. Você tem que ter um certo conhecimento para poder não atrapalhar nem fazer bobagem. Ah, eu quero ser voluntário no atendimento fraterno. Não. Por quê? Porque bota uma pessoa que não sabe conversar nem dentro de casa, como é que vai conversar lá no atendimento fraterno? A pessoa está mal consigo mesma e vai conversar com o outro que vai lá pedir ajuda. Não estou querendo dizer que quem está no atendimento fraterno seja um anjo, seja um santo e seja o dono da razão e das palavras. Mas a pessoa tem que ter um conhecimento evangélico,
tem que ter um conhecimento espírita para poder passar algumas palavras de consolação. Tem que ter um mínimo de conhecimento. Ah, vamos fazer a campanha do quilo. Poxa, eu quero fazer. Você precisa estudar espiritismo para fazer a campanha do quilo? Claro que não. Ah, mas essa tarefa, ela está abaixo do atendimento fraterno? Depende. Se você acha que matar a fome de um lar está abaixo de conversar com a pessoa, depende qual é a sua escala de valores. Então, nós precisamos entender que todo serviço é aproveitado pelo plano espiritual. Todo é aproveitado em nosso favor. Quando nós praticamos o bem a alguém, o primeiro beneficiado somos nós. Ah, mas eu estou trabalhando e estou ficando muito mal espiritualmente. Eu vou para a reunião de desobsessão e estou ficando obsediado. Alguma coisa está errada com o trabalho. Ou alguma coisa está errada com você. Se todo mundo fica assim, é com o trabalho. Se é com você, você precisa mudar a sintonia. A pessoa precisa sintonizar-se melhor naquilo com os amigos espirituais que acompanham o trabalho. Porque muita gente gosta assim, evangelho segundo eu mesmo. Vai para o trabalho, mas critica mentalmente tudo aquilo que está sendo feito. E Emmanuel diz para a gente assim, quem aprova e critica, ajuda e desajuda. Então vamos lá. Meus olhos estavam úmidos, André Luiz narrando agora. As palavras de Dona Laura, pronunciadas com aquela meiguice maternal, caíam-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo d'alma, e como se desejasse temperar com o amor os criteriosos conceitos, senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa: André, a ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. São muitos raros os que a compreendem nas esferas da terra. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Não pude mais. Tomei-lhe as mãos como um filho agradecido e cobri-as do pranto jubiloso que me inundava o coração. Dona Laura, agora com os olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo de casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Brevemente voltarei ao círculo da carne, irei reencarnar, André. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo de onde estiver animado e feliz antes de minha partida. Faça desta casa sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. Levantei os olhos rasos d'água, fixei a expressão carinhosa e experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros. Tive a impressão, então, de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse, debaldes, em vão, identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes com enternecimento filial do coração, mas nesse instante bateu a porta. Dona Laura me olhou rapidamente e com ternura falou: é Rafael que veio buscá-la, André. Vá, meu amigo, pensando em Jesus, trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem.
Nós estamos reencarnados tentando servir sempre um dia melhor que o outro para recuperar a nossa honra. A honra que muitas vezes nós perdemos em encarnações anteriores. Muitas vezes enfrentamos lutas enormes. Muitas vezes encontramos amigos nossos que passam por lutas que eles nem conseguem explicar por que a vida está tão cheia de obstáculos. Por que as coisas se mostram tão difíceis? Por que a vida parece sempre tão adversa? Mas seja qual for a situação, o fato é que reencarnar é a oportunidade de serviço, é a oportunidade de servir. E todas as vezes que a gente segue Jesus, nós estamos trabalhando para o bem do próximo e recuperando a nossa honra, porque o nosso grande desafio como seres humanos, o nosso grande desafio como espíritas, como instituição religiosa, é honrar Jesus Cristo. É recuperar a honra que nós perdemos, coletando os débitos no passado, gastando nosso tempo com futilidades, lançando críticas amargas, lançando veneno, espalhando problemas, praticando injustiças. E hoje temos a oportunidade nessa encarnação de recomeçar. E recomeçar é a tarefa que poucos sabem fazer, mas a reencarnação nos dá a bênção do esquecimento do passado. E a cada dia, mesmo que a gente tenha errado hoje, mesmo que a gente tenha errado até aqui, o sol que brilhará amanhã traz para nós a oportunidade do recomeço. E Deus espera por nós e espera que possamos fazer melhor do que fizemos ontem para caminharmos na direção dele. Confiemos em Jesus, que não nos desampara nunca. Jesus nos abençoe. Obrigado, Rafael. Muito esclarecedor, muito bom estudo. Vamos agradecer a presença de todos aí, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma dúvida. Ninguém tem dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Você foi muito bem, Rafael. Você falou com uma singeleza de espírito e com uma profundidade da obra muito boa. Obrigada pela noite de estudo. São as vibrações de vocês que ajudam. Que ajudam. É. Rafael, boa noite. Boa noite. Oi, Sônia, tudo bem? Graças a Deus. Fiquei ausente por muito tempo, mas agora hoje vou ver se continuo. Vou ver no YouTube, então. Tá. A gente mais fica para vibração final. Vamos fazer a prece, vamos orar pelas pessoas. Vamos. Né? Então tá.
Tá. Senhor Luiz quer comentar, senhor Luiz? O senhor Luiz teve uma hora que abriu o microfone e eu fui falando. Quer comentar? Seu microfone está fechado. Não, estou abrindo. Não, eu estou achando interessante porque eu já li esse livro várias vezes, pelo menos umas 3. E sempre que a gente lê de novo, eu vejo mais alguma coisa. Então, achei muito interessante a passagem que você falou. O detalhe, a gente gosta de observar e trabalhar mesmo. Olha a coisa que eu já li, isso não tinha percebido a profundidade desse ensinamento. Ou seja, trabalho. E logo depois me parece que não vai demorar muito, né? Ele vai aceitar fazer faxina de limpeza lá nas câmaras de... Nas câmaras de regeneração. Nas câmaras. O senhor Luiz está dando spoiler. Então, resultado. Vale ler quantas vezes for necessário para cada vez a gente sabe disso, né? Aprende um pouco mais. Com certeza. Então, é isso aí. Rafael, a gente quer agradecer muito, né? O que o estudo foi profundo aí, como a nossa companheira aí falou, né? E a gente fica refletindo aí, né? A nossa missão, nossa responsabilidade, né? Muitas vezes a gente foge mesmo do trabalho e é orgulho, né? Medo de fracassar. Esses ensinamentos de hoje foram muito, muito bons, né? Muito profundos e faz a gente pensar muita coisa, né? Muito obrigada, tá, Rafael? Nada. Por você dedicar um tempo do seu dia para estar nos ajudando. Eu agradeço o elogio, mas vou fazer o TED direto para o plano espiritual. A gente fica até emocionada hoje assim, com as suas palavras, principalmente no final. Aí. Rafael, já fiz o doc. Moderno, agora é Pix. Pix, vou fazer Rafael. o Pix. Rafael. Oi. Boa noite. Eu perdi a hora, meu filho. Mas como é que eu faço para ver no YouTube? O Flavinho vai te ensinar no final. Vamos fazer a prece, então? Tá bom. Aí a gente conversa sobre isso no final, então. Tá bom, meu filho. Obrigada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e divino nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, espiritual e material. Que assim seja. Obrigado, Jesus, por mais uma noite de estudos. Obrigado, Maria Dolores, Joaquim, demais amigos espirituais que nos acompanham, por esse momento que temos de estarmos todos aqui reunidos em torno do Mestre para extrair dessa obra do nosso saudoso Chico Xavier as lições do Evangelho, que são as lições de humildade, de simplicidade, que Jesus tanto semeou em sua passagem por aqui e continua semeando através desses espíritos bons, através desses anjos guardiães que zelam por cada um de nós. Queremos te pedir, em especial neste momento que passamos de pandemia, Senhor Jesus, olhai por aquelas pessoas que estão nos hospitais, nas casas de saúde, que necessitam de amparo e necessitam, sim, ser acolhida. Senhor Jesus, nós queremos te pedir também por todas aquelas pessoas que estão em seus lares, que perderam seus entes queridos,
que elas possam alcançar o entendimento da imortalidade da alma, a fim de soerguer a alegria de viver. Possam entender que cada espírito tem a sua missão a cumprir e que Deus zela por todos nós. Abençoa, Senhor Jesus, o lar de cada um de nós que aqui está. Proteja-nos com o teu olhar misericordioso, porque ainda somos tão imperfeitos e ainda temos tanta dificuldade de caminhar na trilha do bem. Fica conosco, amparando e guardando cada um de nós, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite, meu irmão. Fique com Deus. Boa noite, gente. Que assim seja. Boa noite.